louvado seja teu nome, Senhor. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória. Obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso que nos dá para meditarmos na tua palavra, para te exaltarmos com louvores. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Ministra, continua ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida de todos os ministros de música que estão aqui nesta manhã, que têm orado, que têm se dedicado. Deus seja louvado pela vida dos nossos irmãos, por aqueles que estão aqui conosco também, organizando todos os equipamentos, fazendo a transmissão. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós somos uma equipe, nós estamos juntos e juntos nós somos melhores. Somos melhores no sentido de fazer realmente com que o propósito do Senhor se realize por meio das nossas vidas, dizendo sim para aquilo que Deus tem para nós. Então, que Deus abençoe, que o Senhor prospere a vida de cada um dos irmãos com muita saúde, com a presença poderosa do Senhor, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe com a sua palavra nesta manhã. Hoje, nós vamos ler um texto bíblico que está lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser acessar aí o seu aplicativo para acompanhar essa leitura, Colossenses capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos e o nosso tema é Juntos Somos Melhores. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos. Eu acredito que a maioria das pessoas entendem que precisamos uns dos outros e que juntos somos realmente mais fortes. Relações humanas têm sido o foco na família, no trabalho, na igreja. Nós precisamos falar sobre relacionamentos e nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque temos tantas dificuldades em nossos relacionamentos. Se desejamos ser livres, se desejamos realmente ter uma vida livre, emocionalmente falando, se desejamos essa libertação dentro de nós, de dentro para fora, nós precisamos desenrolar os nossos relacionamentos. Então, esse é nosso assunto. E para isso, nós precisamos meditar, nós precisamos buscar os princípios na palavra de Deus, nós precisamos nos mexer, né, para que os nossos relacionamentos sejam de fato abençoados, para que a nossa vida se desenrole, porque tudo na nossa vida diz respeito a relacionamentos. Nós vivemos numa rede de relacionamentos, não é? Você já se sentiu desestimulado diante dos seus relacionamentos? Seja com a família, seja com amigos, seja na igreja, não é? Comece a pensar um pouco sobre isso. A Bíblia é o livro dos relacionamentos. Então, nós começamos lá na Bíblia, nós vemos o relacionamento de Deus com os homens, nós vemos o relacionamento da primeira família, nós vemos como foi o relacionamento de Caim com Abel, nós vamos vendo o relacionamento na Torre de Babel entre Deus e nós vemos ali as pessoas e umas com as outras. Então, relacionamentos é um assunto que está na palavra de Deus, de capa a capa, em todos os livros. E nós precisamos pensar que relacionamentos, tanto nós vemos isso na Bíblia,
que haviam relacionamentos rompidos e que haviam relacionamentos restaurados, e que Deus nos dá princípios e direção para lidarmos com tanta diferença. Talvez alguém pode já estar pensando, os problemas existem nos relacionamentos por sermos tão diferentes. Os problemas existem nos relacionamentos por pensarmos diferentes, por termos temperamentos diferentes. Mas, na verdade, quando nós olhamos aqui para a Bíblia, nós vemos que Deus realmente gosta da diversidade, né? A gente vê a maneira como o mundo foi criado, que realmente o Senhor ama a diversidade. E mesmo sendo tão diferente, o Senhor nos dá princípios, que se seguirmos estes princípios, seremos bem-aventurados nos nossos relacionamentos. Nós seremos felizes, porque certamente hoje, uma porção de pessoas, muitas pessoas talvez estejam tristes, abatidas, amarguradas e com o coração cheio de nós por conta de relacionamentos, sejam eles de que ordem for. Como andam os seus relacionamentos? Como andam? Numa entrevista com aproximadamente 300 pessoas, 42% respondeu sim para essa seguinte pergunta: você precisa ter uma conversa difícil com alguém? 42% respondeu que sim. E você, no que diz respeito aos seus relacionamentos, precisa ter uma conversa difícil com alguém? Outra pergunta: você precisa pedir perdão a alguém? Dos 300, 44% disseram que sim. Você precisa perdoar alguém? 65% das pessoas disseram que sim. Olha só. Então, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos abrir o coração na presença de Deus, porque o Senhor quer e tem nos ensinado princípios para vivermos bons relacionamentos. Quando nós olhamos para o dicionário, relacionamento está descrito como o ato ou efeito de relacionar-se, a capacidade de manter relacionamentos, de conviver bem com os seus semelhantes, relação de amizade. Então, olha só, não tem nada de negativo nem no dicionário falando sobre relacionamentos, porque nós fomos criados mesmo para relacionamentos, mas nem sempre nós estamos preparados para lidar uns com os outros. E nós precisamos aprender a nos relacionar. Nós precisamos aprender com os princípios que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. Cecil Osborne, que escreve um livro muito conhecido, A Arte de Relacionar-se com as Pessoas, ele diz o seguinte: que nós temos em nós o desejo de fazer coisas que nunca ninguém fez, simplesmente porque nós precisamos de admiração, de reconhecimento, de aceitação. E ele vai citando no seu livro alguns feitos que, quando éramos crianças, pensávamos em realizar. Por exemplo, ser aquele que descobriu, que chegou num planeta pela primeira vez, ser aquele que descobriu a cura de uma enfermidade que extremamente difícil. Já pensou por agora a vacina, quando for descoberta, da Covid-19?
a cura do câncer, né? Então, C.S. Osborne, ele vai dizer que nós temos isso no nosso coração, como um desejo de sermos, de fato, pessoas reconhecidas, amadas, né? Porque nós temos essa necessidade. Talvez tenhamos a necessidade de fazer algum trabalho que seja filântropo e que realmente alcance tantas pessoas e que alcance o reconhecimento. Mas por quê? Eu não estou falando de uma forma negativa, mas eu estou falando daquilo que está no ser humano, nessa necessidade de aceitação. Isso é algo que está em nós, de sermos admirados, né? De realmente termos o reconhecimento de outras pessoas, porque fomos criados para o relacionamento. Olha, quando nós olhamos aqui, até C.S. Osborne também quem diz que na nossa vida, por um período, nós nos sentimos o centro de tudo. Quando somos bebês, por exemplo, os bebês não são o centro da atenção. Um bebê, quando chora, todo mundo vai até ele para cuidar dele. O bebê pode fazer qualquer movimentinho que todo mundo aplaude. Mas, de repente, ele começa, né, a perceber que as coisas vão mudando. Ele precisa aprender a falar, a andar, ele precisa aprender a ir até o vaso sanitário, ele precisa, né, aqueles rostos de aprovação já não são mais apenas de aprovação. Ele começa a ouvir não, ele começa a ver um rosto, né, de desaprovação. E isso tudo está em nós. Nós temos isso dentro de nós, como seres humanos que somos. Então não é fácil lidarmos com tudo isso, mas é possível, porque vamos crescendo, vamos amadurecendo. E nos relacionamentos é a mesma coisa. O jovem, quando termina a faculdade, quando termina, né, a universidade, é colocado ali no palco da vida sem ensaio algum. E ele precisa então desenrolar a sua vida, ele precisa buscar, conquistar. E tudo isso envolve relacionamentos. Tudo isso envolve necessidades de reconhecimento, de admiração. Ou seja, é como que um grito silencioso, já ouviu essa expressão? Que se ergue porque vem de dentro. Ouçam-me, apoiem-me, escutem-me, amem-me, toquem-me, segurem-me, falem comigo. Quantas pessoas hoje, quantos de nós estamos sofrendo por conta de não termos relacionamentos saudáveis? Se nós temos consciência de que juntos somos mais fortes, por que temos tantas dificuldades nos relacionamentos, né? Por quê? Por que temos tanta dificuldade em fazer com que o outro se sinta bem, que o outro se sinta importante, suprir esta necessidade do outro de maneira saudável? Porque nós, ao invés de acolhermos, desprezamos? Porque ao invés de darmos uma chance ao nosso coração, de aprender algo novo, nós simplesmente nos fechamos, né? Nós precisamos falar sobre isso. Jesus Cristo tratou os relacionamentos, tratou as relações humanas de uma forma muito minuciosa, de uma forma não só através, né, de palavras e ensinamentos, mas através do seu exemplo, da importância que ele deu para os relacionamentos. No Sermão do Monte, quando nós vemos em Mateus capítulo 5, 6 e 7, também em Lucas 6, uma parte de Lucas 6, nós vemos o próprio Senhor Jesus descrevendo ali
como são as nossas atitudes e os nossos relacionamentos, para que de fato tenhamos uma vida feliz e abençoada. Veja só, Jesus vai falar sobre sermos misericordiosos, Jesus vai falar sobre sermos pacificadores, Ele vai falar sobre não permanecer irado. Jesus vai falar até mesmo sobre não pronunciarmos insultos. Vai falar sobre reconciliação. Antes de adorarmos ao Senhor, Ele diz, é preciso que haja reconciliação nos relacionamentos. Jesus fala sobre amar os inimigos, orar pelos inimigos. Ele fala sobre reconciliação até mesmo com adversários. Jesus vai falar que não podemos julgar uns aos outros, nós devemos abençoar e não maldizer uns aos outros. Então, nos princípios de relacionamento que são expostos por Jesus, existe aqui princípios inigualáveis, princípios essenciais que precisam ser aplicados na nossa vida diariamente. Talvez você esteja aí pensando, né? Puxa vida, mas falar de relacionamentos, né? Gente, tudo na nossa vida é relacionamento. Se nós tivéssemos, né? Se os corações fossem quebrantados, pensando em amar ao próximo, pensando no bem pelo próximo, o mundo seria outro. O mundo seria outro. Mas o que Jesus tem a nos dizer sobre isso? Jesus tem a dizer, hoje é hora de olhar no espelho. É hora de olharmos para nós no que diz respeito aos relacionamentos. Nós não vamos ficar olhando aqui para outros, mas vamos começar dentro de cada um de nós. É isso que nós precisamos. Jesus nos ensina que esses princípios, se observados, eles vão, na verdade, nos trazer relacionamentos melhores. Então, se nós estivermos desejosos, né, e manifestarmos aqui boa vontade com outras pessoas, nós seremos tremendamente abençoados. Aliás, todos serão abençoados, né? É uma conclusão que nós chegamos aqui, que quando damos apoio a outras pessoas, quando amamos de fato outras pessoas, nós somos tremendamente abençoados. É essa escama que precisa cair dos nossos olhos. É aí que Jesus diz que Ele é o centro, que os princípios dEle devem ser observados. Aleluia, Jesus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então vamos ler agora? Vamos ler Colossenses, capítulo 3, a partir do verso de número 5. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso de número 5. Essa igreja de Colossos foi fundada no período da terceira viagem missionária de Paulo. Eu acho tão lindo nós pensarmos sobre isso, porque Paulo, ele tinha assim uma preocupação, inspirado pelo Espírito Santo, em falar sobre o relacionamento das pessoas, não é? Porque o relacionamento na família faz toda a diferença. O relacionamento, né, na igreja faz toda a diferença. Uma pessoa que tem relacionamentos saudáveis, tem uma família que ela vai conseguir se relacionar de uma forma saudável, vai ter uma família forte. E famílias fortes fazem uma igreja forte. E uma igreja forte faz uma sociedade forte. Então, tudo tem a ver com relacionamentos. E quando Paulo escreve, então, esta carta, ele está na sua terceira viagem missionária. Foi quando Paulo morou 3 anos na cidade de Éfeso. Foi ali, então, que a igreja de Colossos foi fundada. No entanto, ela não foi fundada por Paulo, mas pela influência do apóstolo Paulo. Provavelmente quem fundou esta igreja de Colossos foi Epáfras, não é? E Paulo, então,
quando está preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma, onde ele ficou ali por 2 anos, ele escreve esta carta e envia, então, aos Colossenses. Então, nós vamos ler aqui, né, nesse período, eu acho tão precioso para nós pensarmos nisso, porque nesse período em que Paulo estava preso, ele não escreveu apenas essa carta aos Colossenses, mas ele vai escrever nesse primeiro período que ficou 2 anos presos em Roma, pela perseguição, neste caso dos judeus, ele escreveu 4 cartas. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, ali daquela prisão, onde ele estava ainda tendo algumas oportunidades, ele evangelizou toda a guarda e também escreveu cartas às igrejas, né? Então, nós vamos ler aqui o que é que Paulo escreveu. Veja bem, numa prisão, né? Ele já conhecia bem aquela região de Éfesos, aquela região de Colossos. O que é que ele escreve para os colossenses, então, e que é deixado para nós hoje por ser inspirado pelo Espírito Santo? Vamos ler. Colossenses 3, de 5 a 16. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. O que é que ele diz para ser abandonado? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Olha só a orientação que nós recebemos aqui da palavra do Senhor. Eu quero parar por um momento aqui e fazer uma oração, em nome de Jesus. Ó Deus querido, nós estamos aqui nesta manhã falando sobre relacionamentos. Senhor, nós sabemos que os relacionamentos, ó Deus, eles causam no ser humano muitas reações, muitos sentimentos e ressentimentos. Mas eu quero colocar aqui agora, diante da Tua presença, as nossas vidas. E dizer para o Senhor, ó Deus, vem trazer cura sobre os relacionamentos. Nós estamos atentos à voz do Teu Espírito Santo, Senhor, e nós não queremos ser enganados por vozes que estão ao nosso redor.
Queremos ouvir a Tua voz. Queremos nos render à Tua vontade, à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos, por vezes, tido muitos comportamentos hostis. Nós temos tido muitos comportamentos inadequados. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós devemos abandonar alguns comportamentos para que os nossos relacionamentos sejam abençoados e nos abençoem. E abençoe aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos abandonar, nós precisamos remover das nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo fala sobre ira e indignação e maldade, ele está falando aqui contra alguns pecados no nosso temperamento. Como é que é o seu temperamento? Né? O seu temperamento é um temperamento que tem sido controlado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o que Paulo está escrevendo aqui é uma carta que ele direciona para uma igreja. E nós estamos aqui debruçados no Evangelho do Senhor. Nós estamos orando continuamente falando sobre Deus. Mas o que o Senhor está nos dizendo nesta manhã é exatamente isso. Será que o seu temperamento tem sido controlado pelo Espírito Santo? Nós precisamos arrancar de nós a ira, arrancar de nós a indignação. A ira é mais ou menos aquele que a gente costuma chamar de fogo de palha. Esses dias atrás eu vi uma fogueira que foi feita com palha. Então, ela cresce rapidamente e de repente já apaga. Isso é a ira, né? E quem trata as pessoas dessa forma, se nós temos sido assim com as pessoas, nós estamos fazendo com que os nossos relacionamentos sejam ali, né, sofríveis. Nós estamos causando realmente rupturas nos nossos relacionamentos. E às vezes a gente faz isso com as pessoas mais próximas, com as pessoas que mais amamos. Isso porque não temos sido controlados de fato pelo Espírito Santo. É aquela pessoa, né, que ela viu alguma coisa que ela não gostou, ela já imediatamente reage de forma brusca, né, com estupidez, com palavras difíceis, doloridas, que magoam emocionalmente. Mas aqui também nós lemos sobre indignação. Agora, a indignação, um pouco diferente da ira, é aquele fogo, né, que arde, que fica e que consome e que cresce. A indignação não cessa, não é pacificada. Nós precisamos nesta manhã olhar para nós mesmos e observar se nós temos sido assim nos nossos relacionamentos. Se nós estamos cheios de ira, cheios de indignação, porque os temperamentos podem ser transformados pela ação do Espírito Santo na nossa vida. O Senhor nos transforma, mas precisamos ser realmente, né, movidos por Ele. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Algumas vezes nós vamos nos irar. Agora, sabe a melhor notícia? Que nós não precisamos fazer isso sempre, isso pode ser arrancado da nossa vida. Se você e eu temos falhado nessa área, nessa manhã o Senhor está justamente nos lembrando disso. É possível arrancar da sua vida a ira, porque faz mal para você. É possível arrancar a indignação. É como quando nós temos lá um gramado lindo e a gente vê que de repente começa a surgir, né, aquelas gramas, aquele mato indesejado, e você vai lá e arranca, mas se você não tirar pela raiz, ele vai brotar novamente. E o apóstolo Paulo está dizendo, isso precisa ser arrancado pela raiz. Então, essas duas expressões aqui, ira e indignação, elas se referem a esse mau gênio que destrói os relacionamentos humanos, né? Se refere ao nosso temperamento, que precisa ser ali colocado na mão do oleiro.
Às vezes a gente está se achando, né? O vaso pronto. Lembra quando o Senhor manda Jeremias ir até a casa do oleiro? Diz a palavra de Deus que o vaso parecia que estava pronto, de repente o Senhor amassava tudo de novo. O oleiro amassava tudo de novo, porque não servia para o propósito que ele tinha. Às vezes nós estamos nos achando prontos, e de repente a ira, de repente a indignação, e o Senhor nos diz assim: olha, está na hora de pegar amassar de novo, para que ele seja totalmente controlado pelo Espírito Santo. Mas nós vemos também aqui a maldade. A maldade precisa ser arrancada do nosso coração. A maldade, ela é uma depravação mental, e que dela vem todos os outros vícios. A maldade, ela trata-se de um desejo maligno mesmo. Aquilo que faz com que o coração de uma pessoa se entristeça quando ela vê que alguém alcançou algo que queria tanto alcançar. E ela se alegra quando ela vê que alguém se deu mal. Isso é maldade, né? A pessoa se torna impaciente. É uma pessoa que se torna ali realmente uma pessoa que não gosta de ver o bem do outro. E o que ela puder fazer, né, para não ajudar, ela faz. A maldade precisa ser arrancada do nosso coração. A Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, a família que é de Deus, precisa mergulhar na palavra do Senhor e ser controlado pelo Espírito Santo. Hoje o Senhor está nos dando essa oportunidade, meus irmãos. Hoje o Senhor está dando essa oportunidade para você que está ouvindo essa mensagem. Talvez haja algo em você que precisa ser transformado. Talvez o seu temperamento, a sua maneira de falar, desejos malignos. Nós vemos também aqui o pecado ligado à língua, a maledicência, a linguagem obscena, a mentira, até mesmo, né, a linguagem obscena. Tem coisa pior do que você ficar ouvindo xingamentos, palavrões. E hoje em dia, se eles não são ditos, eles são digitados. Em nome de Jesus, que o Senhor realmente nos dê forças nesta manhã, porque Ele já nos deu poder. Agora nós precisamos pegar esse poder, tirar tudo isso. A nossa parte nós precisamos fazer. Por isso que a gente precisa se mexer para termos bons relacionamentos, para os relacionamentos serem desenrolados, porque depende mais de nós do que dos outros. A linguagem obscena, né? Uma linguagem grosseira, abusiva, né? Aquilo que a gente fala, está com a boca suja, né? Exatamente isso que o Senhor quer arrancar de nós. A mentira, a mentira. Nós precisamos ser pessoas que falam a verdade, porque quando mentimos, nós cooperamos com Satanás, cooperamos com ele, porque ele é o pai da mentira. Espalhar contendas entre as pessoas, espalhar contenda entre os irmãos, no meio da família. Russell Shedd escreveu assim: as críticas aos nossos irmãos devem ser de tal modo dominadas pelo amor, que sempre expressem o desejo de encorajar e nunca a intenção de destruir maliciosamente. Então, cuidado com as fofocas, com os comentários desnecessários, que ao invés de encorajar e de abençoar, está desestimulando as pessoas. Alguém vai lá, escreve alguma coisa hoje na internet, vai um tanto de outras pessoas e começam a confirmar aquele pensamento negativo, pessimista, destrutivo. Ao invés da pessoa dizer: meu irmão, minha irmã, mude os seus pensamentos, pense no que é bom, agradável, perfeito, no que vem do alto. A pessoa vai lá e escreve embaixo: é isso mesmo, é assim mesmo, é desse jeito.
Então nós precisamos olhar para nós mesmos nessa manhã e perceber se nós estamos contribuindo para a edificação dos relacionamentos ou se nós somos aqueles que estão de fato enterrando relacionamentos e com isso fazendo até mesmo que as pessoas se afastem do próprio Senhor Jesus. Pense a respeito disso nessa manhã. Vamos nos limpar? Não tem nada melhor, né? Quem já chegou aqui em casa super sujo, tirou aquela roupa suja e tomou um banho e colocou uma roupa cheirosa, limpa, bem passada, não tem sensação melhor. A Bíblia, a mensagem, ela diz que é exatamente essa sensação que nós temos. Uma sensação de colocarmos uma roupa limpa, uma roupa que realmente vai, né, nos trazer aquela sensação boa, limpo, agradável. Vamos nos limpar nesta manhã. Vamos arrancar de nós toda a intolerância, toda a ira, toda a indignação, toda a maldade. Meu Deus, que nessa manhã o Senhor permita que caia por terra toda a escama dos nossos olhos. Quanta gente com o coração cheio de nós que precisam ser desembaraçados, que precisam ser realmente ali, né, cuidados para ter uma vida plena, feliz. Nós estamos no meio de uma pandemia, aqui onde moramos, na cidade de Mandaguari, nós estamos passando pelo pico do contágio, né? E por um momento parece que nós vemos as pessoas querendo se ajudar, por um momento parece que vemos as pessoas se mobilizando, porque talvez esse momento de tragédia desperte em nós algo de bom, mas de repente nós já vemos novamente as pessoas parece que se fechando, os relacionamentos começando novamente, né, a se romper. Por quê? Porque algo precisa ser tratado dentro de nós. Os discípulos foram tratados, não foram? Os discípulos foram intolerantes algumas vezes. Quando as crianças se aproximaram de Jesus, eles foram intolerantes. Quando havia um grupo de pessoas expulsando demônios em nome de Jesus, eles foram intolerantes. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, no coração eles questionaram, foram intolerantes. Nós somos assim. Mas sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã? Que há jeito para nós. Jesus está dizendo nessa manhã que é possível quebrar tudo e fazer de novo. Um vaso novo. Tem uma música que diz assim, não é? Quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. É isso que nós precisamos. Ser refeitos. Refeitos. Que a intolerância seja retirada de nós. O pessimismo, a insatisfação. O pessimismo e a insatisfação tem muito a ver com inveja, né? A inveja precisa ser arrancada do nosso coração. O rancor, quanta gente com o coração cheio de rancor. O melindre, você sabe o que significa melindre? No dicionário, nós encontramos essa definição: embaraçoso, complicado, em que há dificuldade hipersensível. Mas na palavra de Deus, a Bíblia chama melindre de orgulho. E tudo isso precisa ser quebrado em nosso coração, para que nós de fato tenhamos relacionamentos saudáveis. Se nós sabemos que juntos somos melhores, por que é que nós vamos investir? Por que é que nós vamos investir a nossa vida em amargura, em pessimismo, em descontentamento? Jesus sempre falou a verdade com as pessoas com quem ele esteve. Jesus sempre estendeu as suas mãos. Jesus sempre considerou as pessoas e nem por isso deixou de falar a verdade. Jesus tinha um caráter, uma integridade, e é exatamente isso que ele nos chama a ter. Andar na verdade, andar em humildade.
Ele nos chama a andar em justiça, em retidão, com bom senso. Era isso que Jesus fazia. Termos bons conselheiros, buscar bons conselhos, andar com prudência, sermos generosos uns com os outros, andar com bondade e sermos solucionadores de problemas e não aqueles que causam problemas. Não é assim? Jesus era um solucionador de problemas. É para isso que Ele nos tem chamado. Eu quero dividir aqui com vocês, nós já estamos concluindo, mas eu quero compartilhar aqui com vocês 4 verdades que, na verdade, foram escritas, esses temas foram escritos pelo pastor Assir Júnior, lá do Rio de Janeiro. Ele é de uma igreja batista do Rio de Janeiro, e eu achei maravilhoso esses 4 pontinhos que são descritos por ele, e que nós precisamos observar para que na nossa vida realmente tenhamos relacionamentos saudáveis e abençoadores. Nós precisamos, num primeiro momento, o que é que nós devemos fazer para ter relacionamentos, então, que sejam significativos, abençoadores. Nós já vimos que nós precisamos arrancar muitas coisas da nossa vida. E nós precisamos colocar outras. Então, num primeiro momento, nós não podemos, em hipótese alguma, fazer uso da lei da selva. Talvez Stephen Covey chamaria essa lei de vencer, perder. Nós não podemos fazer uso dessa lei. Que lei é essa? Essa é aquela lei que para alguns sobreviverem, outros vão ter que morrer. Essa lei é a lei dos truques, das armadilhas, a lei do mais forte, a lei da religiosidade, a lei que diz, eu tenho que tirar dele para ganhar, a lei da selva. Nós não podemos fazer uso desta lei nos nossos relacionamentos. Não importa quem esteja do outro lado da cadeia alimentar. Ninguém pode ser visto como uma presa nos relacionamentos. Nós vemos isso na vida de Caim e Abel. Foi assim que Caim tratou o seu irmão. Para que eu ganhe, ele tem que sair do meu caminho. Você sabe que hoje as empresas gastam muito em relações humanas. Por quê? Porque juntos somos mais fortes. Porque se nós não tivermos relacionamentos saudáveis, nada dá certo. Um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Então nós não podemos fazer uso da lei da selva. Eu preciso pensar no meu próximo. Eu preciso pensar nas pessoas que fazem parte da minha vida, daquelas que estão perto, daquelas que estão longe. Esta lei aqui é aquela lei das ciladas. Lembra as ciladas que os irmãos de José armaram para ele? Essa é a lei das ciladas. Muitos relacionamentos estão quebrados e destruídos simplesmente por quê? Porque muitos estão andando, seguindo a lei da selva. Seguindo essa lei, né? Que pensa que um é melhor do que o outro. Mas em segundo lugar, eu não devo fazer uso da lei da descasualidade. Uau, que palavra é essa, né? Descasualidade. Já ouviu essa palavra? Você não vai encontrar, talvez, em alguns dicionários. Essa é a lei do menor esforço. Sabe qual é a lei do menor esforço? O pecado nessa lei não é em fazer o mal, mas é em deixar de fazer o bem. A Bíblia diz, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, aquele que sabe que pode fazer o bem, mas não faz, esse está pecando. Essa aqui é a lei da acomodação, né? É mais ou menos, eu vou perder, mas você vai perder também. A lei da acomodação, da preguiça, da zona de conforto.
Essa lei aqui é aquela lei que, eu não me envolvo, eu não me importo. Muitos religiosos na época de Jesus eram regidos por esta lei. A lei do eu não me importo. Pouco me importa se alguém está sofrendo, pouco me importa se alguém está doente, pouco me importa se alguém perdeu um ente querido, pouco me importa se alguém deixou a família, se alguém está vivendo um momento difícil. Nós precisamos nos lembrar que a religiosidade, ela é como Jesus diz, né? É como um sepulcro caiado, né? Então nós não podemos ser conduzidos por essa lei da descasualidade, porque ela nos coloca numa zona de conforto, né? De comodismo, onde o próximo deixa de ser o alvo da minha vida, onde as pessoas já não são importantes na minha vida. Em terceiro lugar, eu não devo fazer uso da lei do mau exemplo. Já ouviu isso? Tenho certeza que sim. Essa é aquela lei que as pessoas dizem, se ele fez, eu posso fazer também. Né? Todo mundo posta isso, eu vou postar também. Né? Todo mundo age assim, eu vou agir também. A lei do mau exemplo é quando nós nos apoiamos no erro do outro para cometermos os nossos erros. Os pecados das outras pessoas justificam os nossos pecados, né? Não foi assim desde o começo? Adão culpou quem pelo erro? Eva. Desde o começo. E ainda hoje, essa lei só destrói relacionamentos. Então nós precisamos assumir a culpa, quando a culpa é nossa. E não nos apoiar no erro do outro, em hipótese alguma. Justificar, né? Cuidado com as pessoas que nunca erram. Né? Você viu que tem alguma coisa errada, você vai conversar. Não, é por causa dele, por causa dela, por causa disso, por causa daquilo. Nós não podemos fazer isso, ser regidos pela lei do mau exemplo. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se eu quero ter relacionamentos saudáveis, se eu sei que juntos somos mais fortes, nós não podemos seguir essa lei do mau exemplo. Essa lei aqui, que na verdade, né, ela faz com que eu me esconda, que eu não assuma a responsabilidade da minha vida. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo sempre fazer uso da lei da compaixão. Jesus é o nosso maior exemplo. E eu devo fazer uso da lei da compaixão. A lei do chegar perto. A lei do vencer. A lei onde não só as necessidades minhas são vistas, mas a necessidade dos outros são vistas. Não só as minhas necessidades são atendidas, mas a necessidade dos outros são atendidas. Essa lei é a lei que rege as pessoas que não suportam ver a miséria do outro, e ela estende a mão em direção ao outro. Elas correm, elas cuidam. E essa lei também é a lei daqueles que têm um coração voltado para o aprendizado, para o novo, para o mover de Deus sobre as suas vidas. É aqueles que olham para si no espelho e dizem: Senhor, eu preciso receber algo novo na minha vida. É aqueles que saem de uma água estagnada e começam a beber de uma água que jorra, viva, o tempo todo. Água estagnada, nós sabemos que só causa problemas, só dá enfermidade, doença e até cheira mal. Mas as pessoas que usam essa lei da compaixão, elas sabem que elas precisam crescer a cada dia mais. Elas são aquelas pessoas que estão dispostas a aprender, que estão dispostas a ser moídas nas mãos
do oleiro. E elas esperam com paciência no Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor nessa manhã e dizer: Senhor, eu quero sim. Eu quero, Senhor, eu quero, né? Eu quero que a lei da compaixão reja a minha vida. Eu quero, em nome de Jesus, ter os meus relacionamentos transformados. O Senhor está quebrantando nossos corações nessa manhã. Quantas pessoas, e eu estou falando isso dentro da igreja, estou falando isso de cristãos, de pessoas que conhecem a Jesus, estão com relacionamentos quebrados, rompidos, mas que nessa manhã o Senhor está chamando você a se reconciliar, a ter aquela conversa séria que nós falamos lá no início, a perguntar para você mesmo se você precisa perdoar ou pedir perdão, a olhar para si no espelho e se organizar e se ajustar dentro dessas palavras que o apóstolo Paulo disse. E ele diz de uma forma muito clara: abandonem, né? Numa outra tradução vai dizer que nós precisamos nos despojar, nós precisamos arrancar de nós. Mas ele também diz que nós precisamos ser cheios do Espírito. Então ele vai dizer assim: olha, se tudo isso, né, acontecer, se vocês de fato se revestirem dessa compaixão, se vocês se revestirem da bondade, da mansidão, da humildade, se vocês realmente morrerem para si mesmo e Cristo viver em vocês, ele diz assim: olha, a paz vai estar entre vocês, porque vocês são membros de um só corpo, E ele vai dizer: sejam agradecidos, né? Ele coroa ao final desse versículo dizendo: sejam agradecidos, porque aqueles que estão em paz, que estão libertos de perturbações nos relacionamentos, vivem agradecidos, com a mente cheia de gratidão ao Senhor. E aí então conseguem se aconselhar, conseguem viver juntos, conseguem viver unidos, cantando. Começa a acontecer o quê? Sinceridade. Meus irmãos, ninguém consegue viver com a falsidade. Você sabe que eu demorei muito para entender um estudo, um livro bem pequenininho que chegou às minhas mãos, que chama-se Os 5 Votos para que você tenha autoridade espiritual. Esse livrinho, ele transformou realmente e tem me transformado a cada dia, porque algumas vezes parece que a gente esquece algumas coisas, por isso que a gente nunca pode deixar de ler a palavra de Deus. E nesse livrinho está escrito lá: nunca se defenda. Quantas vezes nós queremos nos defender e nós então quebramos relacionamentos, fechamos portas e tudo isso só complica a nossa vida. Mas quando nós deixamos nas mãos de Deus, sabe o que a gente tem visto? Que é Deus que vai tratar, meus irmãos, na vida de outras pessoas. E nós nos colocamos a orar. Isso eu quero compartilhar com vocês. Orem por outras pessoas que incomodam o seu coração. De repente eles não vão incomodar mais. Você vai estar amando essas pessoas. Isso eu posso compartilhar com vocês. Pessoas que de repente no meu coração me traziam incômodo, tristeza. Parece que não vai, né? O relacionamento não flui. Você começa a orar. Faz esse desafio com você mesmo e você vai ver que todo aquele embaraço, aqueles nós vão se dissipando e você começa a amar verdadeiramente a pessoa. E você começa a desejar o bem para essa pessoa e com ela Deus vai fazer a mesma coisa e o seu coração vai se encher de paz. Você já não vai ficar mais nem se culpando, porque muitas vezes a gente se culpa. Como eu posso sentir isso por alguém? Como eu posso me comportar assim? Então Deus vai nos moldando, Deus vai trabalhando em nós, nas nossas vidas, e é isso que Deus quer fazer conosco, porque juntos somos melhores. O diabo tem uma tarefa: destruir a nossa unidade,
destruir o amor que nós temos uns pelos outros. Por quê? Porque pelo amor seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Quando nos suportamos, nos amamos, cuidamos uns dos outros. E que o diabo veio fazer? Destruir tudo isso. No entanto, Jesus se manifestou. E ele então vem e destrói as obras do diabo. Por isso que hoje nós podemos ter relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você mais uma vez nessa manhã. Quero colocar diante da presença do Senhor a sua vida. E pedir que com a graça do Senhor, os seus relacionamentos sejam restaurados. Os nossos relacionamentos sejam restaurados. Que sejamos guardados pelo Senhor. Nas nossas famílias. Eu oro ao Senhor que casamentos sejam abençoados nesta manhã, restaurados. Que a amizade entre irmãos seja restaurada. Eu oro nesta manhã para que o coração de familiares sejam restaurados. Eu peço a Deus que amigos se reconciliem, que pessoas que trabalham no mesmo ambiente comecem a demonstrar gestos gentis uns para os outros e que os seus corações sejam abençoados. Eu oro pela cidade, aqui onde nós moramos, em Mandaguari, no Paraná. Oro pelo nosso país, para que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre nós. A Bíblia diz que não dormita aquele que nos guarda, não dormita aquele que cuida de nós. E nós estamos nas mãos do Senhor. A sua graça está conosco, o seu amor está sobre nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus relacionamentos. E que esta palavra seja acolhida por todos nós. Vamos fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar, vamos ouvir essa canção. E depois nós vamos orar.